A paz do Senhor para todas, para todos que vão estar conosco aqui e para as pessoas que vão assistir essa live depois. Nós estamos mais uma vez reunidas aqui, né, nessa página, falar um pouco de Bíblia, falar da palavra de Deus, aprender, estudar. Aqui é Bíblia pela Bíblia, tá bom? Quem já está acostumado a estar comigo aqui toda quinta-feira sabe disso. Hoje é sexta, né? Ontem eu tive que cancelar a live, né, por motivo de força maior. Mas hoje nós estamos aqui reunidos, vamos continuar o assunto de adoração. Irmã Alcione já está aí, a paz do Senhor, irmã Alcione. Deixa eu assinar para ela aqui. Então, a live passada nós comentamos sobre você adora Deus? Eu fiz uma pergunta, né? E se você por acaso não assistiu essa live semana passada, ela tá gravada, então você assista, até para você entender o que a gente vai falar hoje. Hoje praticamente é uma continuação da live de semana passada, onde eu fiz essa pergunta: você adora Deus? Às vezes as pessoas acham que estão adorando a Deus, mas na realidade não estão. Essa que é a grande verdade. E a gente comentou lá do texto, né, dos reis magos, né, que foram ali atrás de Jesus, seguindo a estrela, e quando chegaram ali, eles foram adorar a Jesus. Então nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre o significado da palavra adorar, biblicamente falando, e hoje o assunto está mais interessante. Porque nós vamos falar sobre música, né? É um tema que pouca gente fala, pouca gente comenta. Você escutou muito poucas pessoas ao longo da sua vida cristã falando sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu já estou prometendo essa live há muito tempo e hoje é o dia da gente conversar sobre isso à luz da palavra de Deus, que isso fique bem claro aqui, tá, gente? Aqui não será a minha opinião, aqui nós vamos dar os textos bíblicos, nós vamos esclarecer você biblicamente falando, e aí você vai tirar suas próprias conclusões, tá ok? Hoje é uma live um pouquinho longa, pega caneta, papel, para você anotar os versículos. Quero saudar aí a Elisângela, pastor Luciano também, a Ana, que está aí com a gente. Deus continue abençoando vocês. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia agora, nesse momento, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 18. Eu vou ler junto com vocês aqui, tá bom? Mas vocês me acompanhem aí, acompanhe essa live, porque essa live vai te esclarecer de muitas coisas. Eu tenho certeza que você não está acostumado a ouvir o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Mas eu vou falar guiada pelo Espírito Santo de Deus e vou tocar numa área que pouca gente quer tocar, pouca gente quer falar. Vamos lá? Daniel capítulo 3, versículo 12 ao versículo 18. Nós vamos fazer um caminho até chegar ao cerne da questão. A gente vai falar hoje sobre música, mas a gente vai comentar desde o início para você entender que nem toda música adora a Deus, né? A gente vai entender aí. Vamos lá. Daniel 3, 12 ao 18 diz assim: mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, preste atenção, tá, gente? Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-os das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto,
Preste atenção nisso, tá, gente? Esse texto aqui é muito importante. Pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Qual é o contexto histórico desse texto? Um texto muito conhecido. Quem não conhece essa passagem, né, desses 3 jovens que se recusaram a adorar a estátua e foram lançados na fornalha de chama acesa? Todo mundo conhece esse texto, todo crente já ouviu falar sobre esse texto. Agora eu vou dar um pouquinho do contexto histórico, porque eu sempre faço isso para você entender. Esse texto está longe de nós muitos anos. Para você entender a seriedade desse texto, eu preciso dar um contexto histórico. Onde estavam essas pessoas? Qual era o contexto desse versículo aqui que a gente acabou de ler? Judá tinha sido conquistada pela Babilônia, por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso da Babilônia, gente. Ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém. Na sua primeira campanha contra o Egito, ele invadiu Judá e obrigou Jeoaquim a se tornar o seu vassalo, isto é, pagar tributo a ele, tá? Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, depois você pode conferir. Levou alguns jovens da nobreza de Judá, incluindo Daniel e seus amigos, para a Babilônia. Foi nessa oportunidade aqui que ele leva os jovens para lá, tá bom? 3 anos depois, preste atenção, gente, esse é o contexto histórico. 3 anos depois, Jeoaquim se rebela. Ele diz, não, a gente não vai obedecer a você não, aí se rebelou. Mas ele morreu. Ele se rebela, mas morre. E o filho dele, Joaquim, assumiu o trono. Aí, o que Nabucodonosor faz? Sitia Jerusalém e ele se rende. Então, Nabucodonosor leva todas as pessoas importantes de Jerusalém para a Babilônia. Isso está escrito lá em 2 Reis 24, versículo 15. Traz os tesouros lá de Jerusalém, do templo, e deixa lá na terra somente os mais pobres. Coloca Zedequias no trono, que era tio de Joaquim, colocou ele no trono. 9 anos depois, Joaquim também se rebela, tá bom? E aí Nabucodonosor diz, não, agora será definitivo, e ele sitia Jerusalém mais uma vez. Esse último cerco de Nabucodonosor durou 2 anos. Isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 39. 2 anos. E todas essas coisas terríveis que aconteceram lá na cidade estão registradas no livro de Jeremias, tá bom? Se você quiser saber com mais detalhes. Agora, esse episódio aqui de Daniel 3, versículo 12 a 18, que a gente acabou de ler, fala de um momento crítico na vida desses 3 jovens. Por quê? A maioria conhece tudo que esses jovens passaram para chegar até ali. Nós sabemos que não foi fácil, foi na primeira investida de Nabucodonosor em Jerusalém que ele leva esses jovens, incluindo Daniel também, tá? Porque ele levou a nobreza, ele levou as pessoas mais importantes. E os jovens, claro, né, eram jovens da nobreza, jovens com um diferencial, né, que ele podia investir, então ele leva esses jovens lá para a Babilônia, incluindo Daniel. Esses jovens passaram por uma situação muito difícil, a gente sabe, eles foram retirados da sua pátria, né, eles foram retirados dos seus pais, dos seus amigos, eles tiveram o nome deles trocado, porque o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, a gente vê lá no livro de Daniel, se você quiser abrir aí, vamos abrir. Eu não deixei o livro aberto, mas vou ler aqui com vocês, tá? Quando ele troca, né, o nome deles, tá aí, vamos ver aqui o capítulo que ele tá falando sobre essa mudança de nome, para você ler, tá? Ananias, Misael e Azarias. Isso está no capítulo 1 de Daniel. Então, o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, tá? Todos eles tiveram o nome trocado. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram o nome trocado. Por que Babilônia fazia isso? Trocava o nome das pessoas. Para que as pessoas pudessem se aculturar ali. Para que elas perdessem a sua identidade. Gente, isso é muito forte. Imagine, você tem um nome, aí você é levado da sua casa, levado da sua pátria, chega lá e fala assim, você não tem mais esse nome, agora seu nome é esse. É uma tentativa de anular a identidade da pessoa. Então, tudo isso aconteceu com eles.
Mas você sabe pela história aqui da Bíblia que eles colocaram no coração de não se contaminar com o manjar do rei, né? Vocês conhecem a história, e eles foram promovidos, né? Eles foram promovidos. O teste passou e eles se mostraram mais fortes, mais inteligentes do que os outros, e eles passaram a comer só legumes, se alimentar só de legumes, de água, e não participar do manjar do rei, porque certamente todo aquele manjar era oferecido a outros deuses, então eles se abstiveram de passar por isso. Como consequência, o Senhor abençoou, né, esse propósito que eles colocaram no coração dele, e eles foram promovidos ali na corte de Babilônia. Eles foram promovidos a cargos altos. Mas nesse momento aqui, eles seriam testados na sua fé. Eles seriam testados na sua fé em Deus. Nabucodonosor faz uma grande imagem de ouro e ele ordena que, quando a música tocasse, todos os povos, nações, homens de todas as línguas precisariam se prostrar e adorar aquela imagem que tinha sido levantada. Irmãs e irmãos que estão comigo aqui e que vão ouvir essa live também depois. Em diversos momentos da nossa vida, nós também seremos tentados a seguir comportamentos impostos pela sociedade. Então eu já quero começar aqui fazendo um alerta para você. Você que colocou no seu coração de servir a Deus com inteireza de coração, você que colocou no seu coração a vontade de servir a Deus com verdade mesmo, você também será testado na sua fé. Não pense que você não vai passar por testes que você vai passar. Em diversos momentos, a sociedade vai querer impor um padrão para você, para nós. Então, ficar firme nas nossas convicções não é uma tarefa fácil. Não é para todo mundo. Os nossos valores, eles estão sendo testados a todo momento. Os nossos valores, eles estão sendo atacados diariamente, estão sendo questionados diariamente. Olha, veja você, o que era errado algum tempo atrás, né, até pela noção de valores, hoje já não é mais errado. Beber socialmente, hoje as pessoas falam assim, não, eu posso beber socialmente, eu não posso me embriagar. Né? Então as pessoas estão mudando a forma de pensar. Sexo antes do casamento. Mesmo pessoas que não eram cristãs, elas se preservavam. Famílias que tinham valores altos, mesmo que elas não fossem cristãs, as moças se preservavam, né, até o casamento. Hoje não acontece mais isso. Né? Hoje é gritante o número de jovens e adolescentes que perdem a virgindade, que têm filhos antes da hora, antes do casamento e tudo mais. Relações extraconjugais nem se fala. Né? Hoje em dia a gente está vivendo o chamado casamento aberto, onde o marido sai com outras mulheres, a mulher sai com outros homens, e virou uma bagunça total. Então, divórcios sendo tolerados e tidos como normais. Vamos casar, se não dá certo a gente separa. Né? Então, nos nossos valores, aliás, os valores bíblicos, os valores escritos na palavra de Deus, eles estão sendo questionados a todo momento, atacados a todo momento. Então, para a gente começar a pensar sobre esse assunto aqui, a gente precisa entender o seguinte: a Babilônia física, ela não existe mais. A Babilônia física, ela não existe mais. Mas a Babilônia espiritual está viva e atuante. A Babilônia física não existe mais, mas a Babilônia espiritual, ela continua viva e atuante. Em Apocalipse 18, versículo 2, anota, gente, para vocês lerem depois. Eu vou ler aqui rapidinho, mas vocês anotem. Olha o que está escrito lá no último livro da Bíblia, no último livro, o livro da Revelação. Olha o que está dizendo em Apocalipse 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, de ave imunda e aborrecível. Então, presta bem atenção que a Babilônia espiritual, ela não caiu ainda. Ela vai cair aqui no final dos tempos, como Apocalipse está registrando aqui em Apocalipse 18, versículo 2. É um dos últimos impérios espirituais que vão cair lá no final. Então a Babilônia espiritual, ela está de pé. A queda dela está prevista, mas ainda não aconteceu. Então a Babilônia, ela continua atuando no mundo.
A Babilônia continua controlando o sistema filosófico do mundo, continua controlando as ideias das pessoas, o conceito das pessoas. E nós, como Igreja de Deus, essa live é para crentes, tá, gente? Deixa eu deixar isso bem claro, porque tem muitas pessoas que me assistem. Essa live não é para você que não professa cristianismo. Não é para você que não tem religião, nada disso. Eu estou falando aqui para crentes, para cristãos que acreditam na Bíblia como regra de fé e prática, ok? Quero deixar isso bem claro. Então, a Babilônia espiritual, ela tá aí controlando as pessoas, a vida das pessoas, a ideia das pessoas, o pensamento das pessoas. E nós, como Igreja de Deus, precisamos decidir se a gente vai se render a esse sistema ou a gente vai tomar a decisão desses 3 jovens. Qual foi a decisão desses 3 jovens? Nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que vós levantastes. Nós não serviremos aos teus deuses. Nós não adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então, essa é uma decisão que aqueles 3 jovens tomaram lá atrás, né? Lá muitos anos atrás, contra a Babilônia física. Hoje, nós precisamos tomar essa mesma decisão contra a Babilônia espiritual. Porque, como eu disse, Apocalipse 18:2 deixa bem claro que a Babilônia espiritual ela ainda está de pé, ela ainda está viva e ela ainda está atuante, controlando o sistema filosófico do mundo, controlando as ideias e os pensamentos das pessoas. E aí agora a gente vai entrar na segunda parte. A gente vai comentar a segunda parte do versículo. E aí que eu vou falar sobre adoração. Porque tem tudo a ver, Alessandra, não tem nada a ver o que você vai falar, tem tudo a ver. Porque eles estavam sendo constrangidos a adorar uma estátua. Você acabou de ler esse versículo comigo. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Interessante a gente observar esse texto. Você leu, eu li bem pausadamente para que você pudesse entender que aquela adoração à estátua veio envolvida num fundo musical. Prestou atenção? Prestou atenção nesse fato que está escrito aí? Talvez você nunca tenha se atentado para isso, mas hoje a gente vai conversar sobre isso. Aquela adoração à estátua veio envolvida com um fundo musical. Uma música bonita para facilitar você e eu a nos curvarmos diante da Babilônia. Isso aí, gente, é uma técnica antiga que vem funcionando ao longo do tempo. A música facilitaria a adoração à imagem. A música facilitaria a adoração à imagem. Eu posso dizer quase todos os cultos a algum deus têm a música presente. Quase todos os cultos de adoração a um deus têm a música. Inclusive, quando nós adoramos o nosso Deus, tem música. Mas cultos a outros deuses também aparece a música. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Presta bem atenção no que a gente está falando aqui, tá, gente? Para que você entenda muito bem essa questão da adoração e essa questão da música. Adorar é uma necessidade humana. O ser humano, ele já nasceu com a vontade, com o desejo, com a necessidade de adorar. Ele já nasceu com isso. Ele já nasceu com essa necessidade. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem você adora? Porque quem você adora é uma escolha sua, só sua. Quem você adora é uma escolha sua. O ser humano, ele nasceu com a necessidade de adorar.
Mas quem você adora é uma decisão sua. É um direito seu, um direito alienável. Ninguém pode se meter. Você adora quem você quiser, você tem essa liberdade. Nem Deus tira essa liberdade do ser humano. Ele escolhe, ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele quer Deus ou se ele não quer. Porque, caso contrário, nós seríamos robôs. E Deus não quer adoração forçada. Ele quer uma adoração que vem do coração. Agora, deixa eu falar algo para você aqui muito importante. Nem toda adoração é música. Nós falamos isso na live passada. Quando a gente fala em adoração, a gente não está falando só de cantar. A gente não está falando só de dançar. A gente não está falando só de levantar as mãos. Eu já expliquei na live passada que a adoração vai muito além disso. A adoração no hebraico é avodá, serviço. Quando você serve a Deus, você está adorando a Deus. De repente você não tem o talento para cantar uma música, mas você adora a Deus. Você não é afinado para cantar uma música, uma canção, mas você adora a Deus com a sua vida, porque a adoração envolve todas as partes do seu ser. Ok? Então, nem toda adoração é uma música. Eu posso adorar a Deus com os meus dons e talentos. Eu posso adorar a Deus cuidando bem da minha família. Eu posso adorar a Deus sendo um bom funcionário no meu trabalho. Eu posso adorar a Deus cuidando das coisas que Deus colocou nas minhas mãos. Eu posso adorar a Deus com a minha vida, fazendo tudo que Deus me ordena que eu faça. Assim eu estou adorando a Deus. A outra palavra para adoração no hebraico quer dizer submeter a sua vida a alguém maior. É o que a gente faz quando a gente adora o Senhor. Eu adoro ao Senhor. Você está se submetendo a alguém maior que você. Então, nem toda adoração é música, mas toda música é uma adoração. Talvez isso que você ainda não saiba, ou isso que você ainda não tenha entendido, talvez isso nunca ninguém te falou, mas eu estou aqui para falar isso para você hoje. Se você nunca escutou isso, hoje você vai escutar aqui. Eu vou provar pelos textos bíblicos que toda música é uma adoração. Nem toda adoração é música, mas toda música é uma adoração. E isso é muito forte. E isso é muito sério. Muitas pessoas falam assim, foi o homem que criou a música. A gente tem aí vários teólogos que defendem que a gente pode cantar música secular, música do mundo, não tem nada a ver, né? Se for uma boa letra, não tem problema. E muitos teólogos, eu sou uma teóloga também, eu estudei muito sobre vários assuntos, né? E existem linhas, existem teólogos que concordam com uma coisa, outros concordam com outra coisa, ok? Então, mas hoje eu vou falar dentro da palavra de Deus para você, tá bom? Então, eu quero deixar claro que eu estou falando de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, para pessoas que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Então, nem toda adoração é música, claro, porque a gente não adora só cantando, mas toda música é uma adoração. E deixa eu dizer uma coisa para você, não foi o homem que criou a música. Se alguém te falou isso alguma vez, essa pessoa está super equivocada, ok? Foi o homem que criou a música. Não, gente. O homem não criou nada. O homem não criou nada. Antes da música aparecer no planeta Terra, ela já existia no céu. Então, o homem não criou a música. Então, já começa daí, ok? Antes da música aparecer no planeta Terra, a música já existia no céu. Então, não foi o homem que criou a música. Isso é muito importante. Eu estou falando as coisas aos pouquinhos para que você possa entender. Então, deixa eu explicar para você por que nem toda adoração é música. A adoração, ela não se restringe ao momento do culto, como eu já falei na live passada e estou falando agora também. A adoração, ela não se restringe ao momento do culto ou mesmo do louvor. Você adora em todos os momentos da sua vida. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, olha aí, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional não é cantar, levantar a mão, bater palma, dançar, não. Culto racional é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Inclui tudo que a gente faz no culto também, mas é mais do que isso. E aí fala assim, ó, versículo 2:
E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você já entendeu que nem toda adoração é música. Você já entendeu isso, ok? Seu corpo é o verdadeiro altar. É isso que está dizendo aqui em Romanos 12, versículo 1 e 2, que você acabou de ler, que eu acabei de ler aqui com você. O nosso corpo é o verdadeiro altar. O altar não é só aquilo que está na igreja mais elevado, né? Uns botam um púlpitozinho de madeira, outros de acrílico, não importa. O altar, gente, vai muito além disso. A Bíblia diz que o altar verdadeiro é o nosso corpo. Esse é o altar verdadeiro. É esse que você apresenta a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, se o teu corpo é o altar, como está escrito aí em Romanos 12, 1 e 2, tudo que você faz com o seu corpo, adora a Deus. Tudo que você faz com o seu corpo, adora a Deus. Inclusive, a música que você canta. O som que você produz através das suas cordas vocais é para o louvor de Deus. É para o louvor de Deus. E aí eu quero te desafiar, é um desafio mesmo, eu quero te desafiar a perguntar para você o seguinte: você já leu algum texto na Bíblia? Pode procurar, de Gênesis e Apocalipse. Você já leu algum texto na Bíblia onde Deus orienta alguém, alguma pessoa, a louvar ou a cantar para qualquer outra pessoa que não seja Ele? Se você já leu isso, por favor, escreve aí se você está na live, escreve aí para mim. Se você já leu algum texto na Bíblia onde o próprio Deus orienta a nós louvarmos e cantarmos para outras pessoas, a não ser para Ele. Você já leu? Mas eu vou fazer uma outra pergunta agora. Você já leu algum texto na Bíblia dizendo para louvar a Deus? Vários. Você lembra de vários aí. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, cantai-lhes salmos. E nananana. O livro de Salmos, então, é o que mais fala, mas a Bíblia toda fala para você cantar a Deus, louvar a Deus com o som que sai de você, com a música, né, que sai de você. E essa música não se restringe só ao som da sua voz, porque a gente faz música com as mãos, com os pés, batendo em algum lugar, né? Eu vou explicar isso para você já daqui a pouquinho, o que é música, tá bom? Então, deixa eu falar uma outra coisa para você. Hoje tem muitas revelações para você em relação à música. A música, ela não foi criada para trazer prazer para você. Que isso? Que aberração é essa que a irmã Alessandra está falando aqui? Sim, estou falando uma verdade bíblica. A música, ela não foi criada para te dar prazer, ainda que ela o faça. Você entende isso? A música, ela não foi criada para trazer prazer para você. A música foi criada para agradar a Deus. Existe o som, e só existe o som porque Deus quis fazer o som para louvá-lo. Ok? Você precisa entender isso. Ah, mas eu escuto um hino, me sinto tão feliz, tão abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você está louvando a Deus. E por consequência, isso também te abençoa. Isso também provoca prazer em você. Mas a música, ela foi criada para Deus, para agradar a Deus. Não para nos agradar. Embora ela faça isso também. Ok? Eu quero que você entenda isso. Agora, a irmã Alessandra, como saber que foi Deus que criou a música e não foi o homem? Porque eu já ouvi várias pessoas falando que foi a música é criação humana, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu já ouvi. Muitas pessoas, até pregadores, falando que foi o homem que criou a música. E eu quero provar aqui que não foi. Não foi o homem que criou a música. Então, o homem não tem a capacidade ou o direito de mudar o objetivo da música. Ele não é o criador da música, ele repetiu algo que já existia,
ele fez do jeito dele algo que já existia, ele não tem autoridade para levar a música para um outro sentido que não seja adorar a Deus. Irmã Alessandra, mas muitas pessoas fazem isso, sim. Muitas pessoas fazem isso. É por isso que eu estou fazendo essa live agora. Ok? Por isso que eu estou fazendo essa live agora. Como a gente vai saber, irmã Alessandra, que foi Deus que criou a música? Então, vamos começar? Vamos aí às provas que foi Deus que criou a música? Vamos lá. Todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus. Como Deus criou o planeta Terra? Conforme diz em Gênesis. Ele abriu a sua boca. Quando Deus abre a sua boca e diz, haja luz, e houve luz. Haja separação das águas. Haja, Deus, quando ele abre a sua boca e diz o haja ali no início de tudo, no Bereshit, no Gênesis, no início de tudo, as coisas foram criadas pelo som da sua boca. O som aqui é espiritual, puramente espiritual, porque Deus abre a sua boca e ele sai o som da sua boca. E ao sair o som da sua boca, quando o som sai, a palavra sai, haja, ouve tudo. Quando ele disse haja, saiu o som da sua boca. Isso está escrito lá em Gênesis. Minha luzinha está apagando aqui, gente. Deixa eu tentar acender ela de novo. Lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Gênesis é facinho de achar, né? Que está no início da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Leia na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na minha. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, olha só. Esse som saiu da boca dele. Primeira prova que a música não foi o homem que criou, tá? É a primeira prova. Vou te dar a segunda prova, que a música, o som, não foi ideia do homem, foi ideia de Deus. Quando Deus criou os pássaros, continua em Gênesis. Continua em Gênesis capítulo 1. Tirei aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Versículo 21. Lê aí. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo a sua espécie. Então, as aves foram criadas no quinto dia. As aves foram criadas no quinto dia. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a ave sai da árvore um som. Ela canta. Canto dos pássaros foi criado no quinto dia. Então, preste atenção. Antes do homem ser criado, a música já estava sendo criada. Começou com o haja de Deus, saindo da boca dele. Estou falando do planeta Terra. Não cheguei no céu ainda, não. Depois, no quinto dia, as aves foram criadas. Onde sai o som. Os pássaros cantam, gente. Os pássaros cantam. Os pássaros louvam a quem? A quem os pássaros louvam? Responde para mim aí. A quem os pássaros louvam? Os pássaros louvam ao seu Criador. Quem criou foi Deus. Os pássaros louvam a Deus. O homem só foi criado no sexto dia. Então, não foi o homem que criou a música. Isso ficou claro? Não foi o homem que criou a música. Tá claro isso para vocês? Espero que esteja. Muito me preocupa a falta de conscientização de muitos que se dizem adorar a Deus e vivem num estilo de vida totalmente desconexo com as verdades de Deus. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e você vai me acompanhando aí, porque é didático. Você vai aprendendo, vai observando, vai refletindo e a gente vai chegar onde a gente precisa chegar. Pensa hoje nas festas de aniversário. Pensa hoje nos casamentos de crente. Não tô falando do mundo, não. Tô falando de crente, tá? Tô falando de crente. Pensa nas festas de aniversário. Pensa nas festas de casamento dos crentes, daqueles que se dizem conhecer a Deus. Tem de tudo, rola de tudo. Tô falando de música agora. Muitos
Não estou generalizando. Mas muitos que eu tenho ido aí, só misericórdia. Eu tenho levantado e vindo embora antes, porque sem condição. O pastor faz uma cerimônia linda ali, né? É convidado o pastor faz a cerimônia de casamento, casa as pessoas, lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, acabou a cerimônia, o pessoal vai pro salão de festa, vai lá pro salão, e, gente, o pessoal cai na folia, cai na música. Música do mundo, aí rola de tudo, rola Anitta, rola Wesley Safadão, rola Tiaguinho, rola tudo. Porque as pessoas acham que não tem problema. Todo mundo cantando, dançando. E aí eu pergunto, se nem toda adoração é música, mas se toda música é adoração, a quem essas pessoas estão adorando? A quem essas pessoas estão adorando? Nem toda adoração é uma música, mas toda música é uma adoração. Se você entender isso, você vai entender muita coisa que acontece hoje. A pergunta é: quem está recebendo a sua adoração? Quem está recebendo? Quando o som sai dentro de você, quando você está cantando, você está louvando, você está adorando. Porque nem toda adoração é música, mas toda música é uma adoração. Porque quem criou o som, quem criou a música foi Deus, e foi para louvor dele. Não foi para prazer nosso, foi para o louvor dele. Então, deixa eu ir mais além. Deixa eu ir mais além aí, ok? A irmã Alcione colocou aí, os pássaros louvam ao Senhor Deus. Isso aí, irmã Alcione. Deixa eu ir mais além. Quem é o ser... Beber um pouquinho d'água. Quem é o ser no mundo espiritual que tem sede de ser adorado? Quem é o ser? Me responde aí, você que é crente em Jesus, me responde. Agora, quem tá ao vivo pode, né? Pode falar aí, o pessoal pode falar, pode comentar, você tá ao vivo. Depois que a gente grava a live, o comentário sai, é por isso que eu leio os comentários aqui. Você pode colocar depois que você ouvir essa live, você pode colocar depois, tá? No comentário. Você pode interagir apenas no comentário. Aí não vai aparecer mais, vai aparecer só lá no comentáriozinho, tá bom? Quem é esse ser que tem sede de ser adorado? Responde aí, crente. Quem é o ser que tem sede de ser adorado? Você sabe. Quem é? Lúcifer, querubim ungido, continuamente ministrava adoração diante do Senhor. Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler o versículo? A sua soberba foi lançada na sepultura, com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, a sua coberta de vermes. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que debilitava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Responde aí, quem é o ser que tem sede de ser adorado? Eu não anotei esse versículo aqui, eu vou tentar achar ele aqui agora. Eu botei aqui no slide e não coloquei aqui. Eu vou achar ele aqui. Pastor Luciano que está aí comigo, se puder achar para mim, colocar aqui. Ah, tá aqui, eu já achei. É Isaías, tá, gente? Que eu acabei de ler aqui. Isaías capítulo 14. É muito interessante você anotar esse versículo, tá? Isaías 14, a partir do versículo 12. Tá bom? Lê aí. E aí tá falando sobre a queda de reis corruptos, sobre a queda de Babilônia. E aí, quando fala dessa soberba dos reis, esse versículo, né,
fala também de Satanás, de Lúcifer, que era o querubim ungido do céu. Agora, acompanha comigo aí, tá? Esse versículo de Isaías, capítulo 14, versículo 12, olha só o que está dizendo. Vamos ler de novo. A sua soberba foi lançada na sepultura com o som das suas liras. Com o som das suas liras. Deixa eu explicar para você. Lúcifer era um querubim ungido, onde a música fluía dele. Ele tinha essa capacidade. A música fluía do querubim ungido. Olha aí, a Elisângela colocou aí. Tem tipo de música secular que trabalha a sexualidade, o emocional, a maldade. Tem música que você fica com um refrão na cabeça, fazendo com que você ache supernatural. Isso é muito sério. Elisângela, eu vou falar exatamente sobre isso daqui a pouco. A gente vai abrir o verbo aqui, tá? A Elisângela colocou também, no mundo espiritual abre uma fissura. É isso, Elisângela, é isso. Eu tô explicando agora porque as pessoas acham que a música é neutra. Muitos crentes, perdi a conta de quantos crentes falam isso, que não tem problema porque a música é neutra. C.S. Lewis falou certa vez que não existe campo neutro no planeta Terra, não existe campo neutro. Cada centímetro da Terra é reivindicada por Deus ou contra-reivindicada pelo diabo. Entendeu? Então não tem campo neutro. Não existe música neutra, música que não tem nada a ver, música que não tem problema, música que não vai trazer nada. Não existe isso. E eu estou explicando agora para vocês que o ser espiritual que tem sede de ser adorado é Lúcifer. Por quê? Porque aqui no texto de Isaías 14, existem outros textos também, mas esse é bem claro, diz que as liras, você foi lançado na sepultura, querubim ungido, com o som das suas liras. Ele tinha a capacidade de produzir som, saía o som saía. Ele controlava a música no céu, né? Ele organizava o louvor no céu para Deus, porque dele mesmo saía música, dele mesmo. Você imagine um querubim com esse poder, gente, de sair música de dentro dele. O querubim é uma hierarquia dos anjos. Existem anjos, querubins, serafins, arcanjos. Cada categoria de anjo ele tem uma função e uma finalidade. Lúcifer era um querubim. Ele era um anjo de alta hierarquia, associado a quê? A proteção e a adoração. É isso que as pessoas não conseguem entender. Por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. As pessoas não entendem o que é o mundo espiritual, elas não entendem. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de alta hierarquia associado à proteção e à adoração. A adoração no céu, ele era responsável. A adoração no céu é coisa séria, gente, porque Deus está lá, sendo adorado. Dele saía músicas. Quando ele foi derrubado, aqui a palavra de Deus diz que ele foi com o som das suas liras. Isso quer dizer o quê? O diabo, que é Lúcifer, ele não perdeu a sua capacidade de fazer música. Grava isso. Grava isso. O diabo, ele não perdeu a capacidade de fazer música. Quem era esse querubim? Ele era o mais glorioso. Ele é o que leva a luz. Lúcifer quer dizer aquele que leva a luz. Ele era o mais glorioso dos anjos, a ponto dele ser chamado estrela da manhã. Presta atenção nisso. Você acabou de ler, gente. Presta atenção no que você está lendo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí, quem está acostumado a ler Bíblia e entender de Bíblia, vai falar assim: ô, irmã Alessandra, me explica uma coisa. Não é Jesus que é a estrela da manhã? Agora a luzinha não quer acender aqui mais. Não é Jesus que é a estrela da manhã? Não é Jesus que é a estrela da manhã? Está escrito lá em Apocalipse que Jesus é a estrela da manhã. Como é que agora aqui em Isaías está dizendo como caíste do céu, estrela da manhã? Quando você não interpreta bem o texto, você fica em dúvida, tá? Então, olha só. Lúcifer, ele era tão próximo de Deus
porque ele era o querubim ungido em relação à proteção. Obrigada. A proteção e a adoração divina, que ele estava tão próximo de Deus a ponto dele também ser chamado de estrela da manhã. Então, Lúcifer, ele pega um apelido de Deus, ele pega um apelido de Jesus. Jesus também é chamado de estrela da manhã, lá em Apocalipse 22, versículo 16. Vamos ler lá. Vamos ler. Isso aqui, gente, isso aqui é estudo profundo. Você não vai escutar isso aqui em todo lugar, não. Não estou falando isso com soberba, com nitidez, não. Mas eu estou falando de alguém que está muito preocupado de tantas pessoas estarem enganadas em relação a esse assunto, tá? Em relação à música. Apocalipse 22, versículo 16. Olha o que está dizendo aí. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Então, Jesus é chamado de estrela da manhã. Jesus é chamado de estrela da manhã. E Lúcifer, aqui em Isaías 14, ele também é chamado de estrela da manhã. Por quê? Vou explicar. Porque ele estava muito próximo de Deus. Então, ele pega para si um pouco, né? Ele pega um apelido, vamos dizer assim, né? De estrela da manhã também, pela proximidade que ele tinha de Deus. Então, muito antes da música aparecer aqui na Terra, gente, acompanhou? Tu tá acompanhando o raciocínio aí? Quem chegou agora, gente, depois assiste essa live desde o início para você entender. Muito antes da música aparecer aqui na Terra, ela já existia no céu. Ok? Muito antes da música aparecer aqui na Terra, grava isso, ela já existia no céu. Ela já acontecia no céu. E quem comandava essa música? Quem comandava essa música no céu? Lúcifer. É o que está escrito aqui, gente. Não estou inventando nada. De dentro dele saía som, liras de dentro dele. Pesquisa o que é lira. A gente não tem tempo aqui para falar tudo. A gente não tem tempo para falar tudo aqui, mas pesquisa, vai a fundo. Aqui essa live é para também instigar a sua curiosidade. Por que a lira? Por que lira? Pesquisa isso que você vai se surpreender. As liras, o som das liras saíam de dentro dele. Se tem alguém que conhece de música, é ele. Se tem alguém que conhece de música, é Lúcifer, é o diabo, é Satanás, chame como você quiser. A música que Satanás adorava no céu foi rejeitada. Presta atenção. A música que Lúcifer adorava no céu foi rejeitada. Por que foi rejeitada? Porque ele se corrompeu. Ele estava tão próximo de Deus, ele era tão brilhante a ponto de ser chamado estrela da manhã. Ele era um querubim tão ilustre que aquilo entrou no coração dele e ele assentou no seu coração. Eu vou subir acima das estrelas, eu vou colocar o meu trono na Assembleia e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Quando entrou isso no coração dele, Deus rejeita imediatamente aquela música. Deus rejeita. Porque o único que tem que ser adorado é Deus. O único que é para ser adorado é Deus. Ele perdeu o posto. Ele perdeu o posto no céu. Como caíste do céu, estrela da manhã. Ele perdeu o posto. Mas ele não perdeu a capacidade de fazer música. Entenda isso. Satanás não perdeu a capacidade de fazer música. Então, se toda música é uma adoração, e você já sabe disso, pelos versículos que nós estamos falando aqui, se toda música é uma adoração, há alguém, ou ela vem do céu, ou ela vem do inferno. Essa que é a realidade. Se toda música é uma adoração, e porque eu já provei aqui para você, se toda música é uma adoração, alguém, ou ela vem do céu, ou ela vem do inferno. Ok? A Elisângela tá colocando aí, ó. Tem um testemunho de um ex-satanista que caiu na porta da igreja. Quando ele chegou, o Ministério do Louvor estava louvando. Ele se manifestou, as pessoas não entenderam o poder da música. Gente, a música tem um poder sobrenatural. Porque a música que louva a Deus, ela tem um poder sobrenatural.
ok? E a música que vem do inferno também tem um certo poder. Só que as pessoas não entendem isso. Elas querem neutralizar isso, elas querem que as pessoas achem que não tem problema nenhum. Então, se toda música é uma adoração a alguém, ou ela vem do céu, ou ela vem do inferno. Se a música foi criada com esse propósito, não dá para negociar a nossa adoração. Não dá para negociar a nossa adoração. Nós somos templos. A Bíblia fala isso. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Tem música dentro de nós, porque o som que sai da nossa boca é adoração para Deus quando você serve a Deus. Então tem música dentro de nós. Não se brinca com isso, gente. Se nós somos templo e o que a gente fala, o som que sai da nossa boca, da nossa voz, adora a Deus, tem que adorar a Deus, a gente não pode brincar com isso. A música, ela tem um alto poder. Gente, a música, ela tem um alto poder. A música em si, ela tem um alto poder. Alguns ouvem música e bebem. A pessoa ouve música e tem vontade de beber. Alguns ouvem música e chora. Chora. Tem pessoas que determinadas músicas ficam tanto na cabeça dela que daqui a pouco ela está cometendo até suicídio. Eu tenho conhecimento de várias pessoas que entraram por esse caminho. Algumas pessoas ouvem música e ficam arrasados. A pessoa tá bem, começa a ouvir aquela música, daqui a pouco começa a ficar triste, começa a ficar em depressão, daqui a pouco a música. Outros ouvem música e ficam excitados, querem fazer sexo. Ficam excitados, a música excita ele, dependendo da música. Então, o pastor Luciano colocou aí, olha, hoje muitas pessoas e líderes querem harmonizar as duas fontes, isso não é possível. Corretíssimo, o pastor falando aí. Não tem como você conciliar, gente, a luz e as trevas. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. O próprio Jesus falou isso. Entendeu, gente? Então, a música, ela tem um alto poder. E a música tem uma inspiração. Alguém inspira. Inspiração. Então, essa música, ou ela vem do céu, ela é inspirada pelo céu, ou ela é inspirada de outro lugar. Isso é sério. Então, aprende isso. Nenhuma música é neutra. Esquece, não tem música neutra, gente. Não existe música neutra no planeta Terra. A música, ela foi criada com o propósito de adorar a Deus. Foi Deus que criou a música, não foi o homem. Agora, como o homem usa essa música, né? E de onde ela vem, isso é fato. Então, vamos caminhar por aí. Música não é só letra. Música não é só letra. Agora a gente vai aprofundar mais. Vamos lá. Música não é só letra. Música é melodia, harmonia e ritmo. Música não é só letra. Música é melodia, harmonia e ritmo. A música é o meio pela qual a mensagem alcança o ouvinte. A música é o veículo. É como se fosse um carro que você entra e você vai para algum lugar nesse carro. A música é um veículo. Gente, escreve isso, anota isso. Você, para ir para um lugar, para se deslocar, você não entra dentro de um carro, de um ônibus, sobe numa bicicleta. Para ser conduzido para outro lugar, a música faz exatamente isso. A música, ela sempre vai te conduzir para algum lugar. Sempre, sempre. A música sempre vai te conduzir para algum lugar. E toda música, ela carrega uma mensagem. Você se dando conta disso ou não. Toda música, ela carrega dentro dela uma mensagem. Tem uma mensagem ali para você, para o teu cérebro, para as tuas emoções, para os teus sentimentos, para a tua alma. Toda música, ela tem uma mensagem, ela carrega uma mensagem. Se você se dá conta disso, legal. Se você não se dá conta, passa a se dar conta agora. Então, quando a gente vai analisar uma música, isso é muito importante também, gente. Quando a gente analisa uma música, a gente não analisa só a letra. A gente analisa também a sua influência. Tá vendo como é que tá sendo didático? Se você chegou nessa live agora, assiste essa live desde o início. Essa live é muito importante, é muito séria,
ok? É um assunto que quase ninguém fala por aí. Você não escuta pregações sobre isso. Você não escuta pregações sobre isso. Você não escuta mensagens sobre isso. Porque hoje as pessoas querem banalizar tudo. O mundo espiritual está sendo banalizado e as pessoas estão sendo enganadas. Essa que é a realidade. Então, quando a gente vai analisar uma música, não é só a letra, gente. É a influência dessa música. Para onde essa música está te levando através do ritmo, da harmonia e da melodia. Essa música vai te levar para algum lugar. Dentro desses 3 itens, a música vai te levar dentro da melodia, da harmonia e do ritmo, ela vai te carregar para algum lugar. Então, a melodia, ela pode ser até bonita. Aí, Elisângela, agora que eu vou entrar fundo aí, ok? Agora que eu vou entrar fundo. A melodia pode ser até bonita, melodia linda, mas dentro dela tem um código espiritual. Dentro dela tem uma combinação melódica, uma senha que só abre dentro de você e ela dá acesso à sua alma. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A melodia pode ser até bonita, grava isso, gente. Mas dentro dessa música, a música é um veículo, ela vai te levar para algum lugar. Dentro dessa música tem um código, dentro da melodia, dentro da harmonia e dentro do ritmo, uma combinação, é como se fosse uma chave. Ela vem quando você essa música entra na sua cabeça, ela abre como se fosse aqui nos seus neurônios, aqui da parte do cérebro, ela abre uma caixa, é uma senha. A música ela já vem formatada com aquela senha para abrir determinada área da sua vida e ela se abre dentro de você. E a música é capaz de dar acesso à sua alma, é isso que as pessoas não entendem. O mundo espiritual, ele funciona através do som. Presta atenção nisso. O mundo espiritual funciona a partir do som. Quem está comigo aqui ao vivo e quiser os slides dessa live, eu vou dar os slides dessa live para você com fotos e você vai entender melhor. Então, o mundo espiritual, ele funciona através do som. Deus criou o mundo pelo som da sua voz. Gente, é espiritual. Atos 2:2, que fala do derramamento do Espírito Santo, leia na sua Bíblia. Um som de um vento veemente e impetuoso. Quando o Espírito Santo veio, veio batizar todos aqueles que estavam reunidos esperando a promessa que Jesus mandou ficar todo mundo reunido no mesmo lugar no dia de Pentecostes. Pode ler lá, Atos 2:2. O Espírito Santo veio como um som de um vento veemente impetuoso. O mundo espiritual funciona pelo som. Quando Israel faz um bezerro de ouro, tá lá no livro de Êxodo, os 5 Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Lá atrás, olha lá, procura a passagem, quando Moisés sobe ao monte para Deus dar as tábuas da lei, e o povo fica lá embaixo, o povo acha que Moisés morreu lá em cima, que ele está demorando demais, e eles fazem um bezerro de ouro. Tinha música, vai lá, lê lá, gente. Seja curioso e vai lá ler. Tinha música rolando lá. Era música para Deus? Me responde aí. Era música para Deus que estava rolando lá no bezerro de ouro? Era música para louvar a Deus? Lê lá que você vai saber se a música era para Deus. Era uma música para honrar um bezerro de ouro. Não era música para Deus. E Josué estava ali no pé do morro e falou, tá acontecendo alguma coisa lá, o povo está se alegrando. Moisés falou, isso aí não é som de louvor para Deus não, isso aí não é som não. O povo já está fazendo coisa errada lá embaixo. Pelo som ele já identificou que o povo já estava fazendo coisa errada lá embaixo. Lê o texto para você entender que não tem como a gente ler todos os textos aqui, tá, gente?
Quando o rei Nabucodonosor faz uma estátua, nós lemos, é o texto que a gente começou essa live hoje, tinha som, tinha música. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha som e tinha música. Olha, quando vocês ouvirem o som da harpa, o som da cítara, o som... Ele foi citando os instrumentos. Quando vocês ouvirem o som, vocês se prostram. Vai ser melhor para vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para a fornalha. Então, a adoração aqui é envolvida com música. A adoração aqui é envolvida com música. Desligou aqui, gente. Tá bom. Tá dando pra ver. Então, muitas vezes, claro, né, a gente vai... Olha como a gente já conversou bastante sobre isso, né, gente? Mas tem mais coisa, tá? Não acabou não, hein? Tá dando mau contato aqui na minha luzinha. Tem problema não, mas a gente vai assim mesmo. Mas, muitas vezes, a letra vai entregar o teor da música. Tem vezes que a coisa é tão nojenta, a coisa é tão suja, tão nojenta, que a própria letra, ela já entrega o teor daquela música. Entendeu? A própria letra, ela já entrega. Mas eu tô te explicando agora que não é só a letra que a gente tem que analisar não, tá? A melodia é que é o X da questão. É a melodia que tem a senha que acessa o teu cérebro e a tua alma, tá, gente? A letra pode ser racional, a melodia não é. A melodia de uma música, de qualquer música, a melodia de uma música, grava isso, de qualquer música, ela não é só letra, ela é inspiração. Ela é inspiração. Pega um dicionário, essa live é bem instrutiva, porque assim, para as pessoas não acharem que você tá burlando, que você tá falando coisa da sua cabeça, eu tô dando dicas aqui, eu tô levando você por um caminho para que você possa chegar a essa conclusão que eu tô dando para você aqui. Pega um dicionário, qualquer dicionário na sua casa que você tenha, ou até mesmo um dicionário na internet, e pesquisa a palavra inspiração. Pesquisa essa palavra, tá? Seja curioso e vai lá pesquisar essa palavra. Inspiração. A palavra inspiração, ela já entrega o que ela é. Espírito. A palavra inspiração vem do espírito. Então, a melodia, ela é inspiração. Você pode ter uma letra legal, mas se você não tiver uma melodia, aquela música não emplaca. Entendeu? A música não vai emplacar. Então, precisa de uma melodia. Quem traz a melodia? A irmã Luciane tá falando aí que a minha voz está mudando um pouco, mas deve ser a internet. Quando a internet está fraca, aí fica meio assim, tá? Mas tá chegando legal aí. Aqui pra mim tá dando que a internet tá boa. Tá bom, irmã Luciane? Então, essa inspiração que vem da palavra espírito, isso tá no qualquer dicionário você acha essa palavra, o significado dessa palavra inspiração, ela só tem duas fontes: céu ou inferno. A inspiração, ou ela vem de cima ou ela vem de baixo. Porque só existe dois fluxos de som e de música. Inspirada por Deus, para Deus, ou inspirada por Satanás, que você sabe que Lúcifer era o querubim ungido, né? Que o som saía dele, e a capacidade que ele tem de fazer música não foi tirada dele. Apesar dele ter sido jogado para fora do céu, ele não perdeu a capacidade dele de fazer música. Então, preste atenção na vida das pessoas que cantam todo tipo de música sem critério. Aí você vai fazer uma experiência aí, tá? Lembra de pessoas que você conhece que canta todo tipo de música sem critério nenhum, que diz que tudo é normal, que a música é neutra, tá? Preste atenção na vida dessas pessoas. Observe a casa dela, observe os filhos, observe o casamento delas, observe as emoções dessa pessoa. O resultado do que ela canta vai aparecer na vida dela. Isso é fato. O resultado do que ela canta vai aparecer na vida dela. Ok? Porque a música, ou ela está adorando a Deus, ou ela está adorando o inferno.
No mundo espiritual não tem meio termo, tá? Vocês precisam entender isso, eu preciso entender isso, todo mundo precisa entender isso. No mundo espiritual não tem um caminho do meio. É porta estreita, porta larga, é céu ou inferno, caminho largo, caminho estreito. Não tem um meio termo que você possa ficar, não tem um em cima do muro, não existe isso no mundo espiritual. Então deixa eu continuar falando com você aqui. A boa letra, ela não santifica a música que lhe serve de veículo. Toda música é um veículo que vai te levar para algum lugar. Mesmo tendo uma boa letra, né? Porque muitos teólogos falam isso, não, a letra não tem nada a ver, a letra é uma letra boa, não vai te fazer mal. Não acredita nisso, gente. Porque o mundo espiritual é real e ele existe. A boa letra, ela não santifica a música, tá? A Lisângela colocou aí, ó, canta à noite, na madrugada, está oprimida, vivendo que cantou. Com certeza, é isso, desse jeito. Então a música influencia. A música sempre influenciou. Os responsáveis pelas trilhas sonoras dos filmes que o digam. Olha, vou dar um exemplo para você, porque eu li muito sobre isso, tá? Eu li muito sobre isso, então vou te dar só um exemplo. Como que a música ela influencia? Ela influencia muito. Tem um filme chamado O Silêncio dos Inocentes. Quem é mais velhinho como eu aqui já viu, né? Aquele filme onde o Hannibal, né? Aquele cara horrível, né? Aquele psicopata, ele tá preso e tá acontecendo uma série de assassinatos, né? Lá nos Estados Unidos. E a pessoa, uma agente do FBI, vai falar com o Hannibal para que ele dê dicas, porque ele era um psicólogo, né? Um psiquiatra, antes dele ser preso. E para dar dicas para achar aquele bandido. Você já viu esse filme? É um filme velho, um filme antigo. Esse filme não gastou quase nada na produção dele. Nada, quase nada, quase nada. Sabe? Gastou muito pouco. O que levantou o filme? Um filme que ganhou prêmios, né? Foi muito bem aceito na época. O que levantou esse filme? O que colocou esse filme num alto patamar? A trilha sonora. Pesquisa sobre isso. Tô dando dicas aqui para vocês depois pesquisarem. Pesquisa sobre isso. Um filme que ganhou muitos prêmios, né? Foi muito bem cotado, muita gente foi pro cinema ver, faz sucesso até hoje, né? Nessas coisas aí de filme, por causa da trilha sonora. A Drica tá dizendo que assistiu. A trilha sonora é que prendeu as pessoas. No momento que aquela agente do FBI chegava para falar com ele, o fundo musical, presta atenção no fundo musical. Quando o Hannibal estava para dar uma informação para ela, fundo musical. Quando ele matou os guardas lá dentro da cadeia onde ele estava, fundo musical. Preste atenção nos fundos musicais. Quando ela chega na casa do cara que ela estava atrás, antes de abrir a porta, ficou tudo escuro, ele apagou a luz, fundo musical. O que elevou o filme foi o fundo musical. Então, por quê? Porque a música influencia. Então a música é um todo. A música é um todo. A música é ritmo, harmonia e melodia. A música não é só letra, a música é um todo. Qualquer uma das partes desse todo que estejam em desacordo com os princípios bíblicos vai contaminar a outra. Então, a adoração vai ficar contaminada. Pode ter uma letra boa, mas a melodia... Então, ó, vamos pensar sobre isso. Uma música do mundo estourou, uma melodia bonita, uma melodia bonita. Aí vem um crente, coloca uma letra em cima daquela melodia e vai para a igreja cantar. Aquela melodia veio lá do mundo. Inspiração diabólica. Porque se ela não veio do céu, ela veio do inferno. Aí a pessoa bota uma letra bíblica e começa a cantar, achando que tá tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque aí a música como um todo, ela já foi contaminada. Se uma das partes da música está contaminada, ela não serve para adoração a Deus. E isso, gente, é muito radical. É radical, mas é Bíblia. Isso é Bíblia. Não é todo mundo que vai falar isso para você. É por isso que eu resolvi fazer essa live. Quanto tempo eu tô prometendo essa live? Há muito tempo. Hoje eu resolvi fazer. Pode ser que quem escute não concorde, mas é a Bíblia, gente. É a Bíblia pela Bíblia. E eu tô te explicando o que é o mundo espiritual, ok? A Drica colocou, eu li que por causa da música, esse filme foi considerado romance, né? Ele ficou bem cotado por causa da música. Então, gente, olha só. Um show que você participa, na realidade, é um culto. Alguém precisa falar isso pra você. Porque toda música é uma adoração. Se você entrou na live agora,
Assiste essa live desde o início, tá, gente? Aproveita que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, muita gente não trabalha. Assiste essa live desde o início para você entender. Um show que você participa, na realidade, é um culto. Tem crente que vai para show. Tem crente que vai para show, vai pro Rock in Rio. Conheço vários crentes que quando tem Rock in Rio, ele compra o ingresso caríssimo. Às vezes não, o dízimo não dá oferta, não ajuda ninguém, mas compra o ingresso do Rock in Rio e vai assistir um show. O show que ele está participando, na realidade, é um culto, porque toda música é uma adoração. Várias religiões do mundo utilizam a música para invocação. Vou fazer depois uma parte 3 dessa live, não sei quando, não vou prometer que seja rápida, porque tudo isso demanda pesquisa, tá? Vários grupos e shows, as pessoas invocam Satanás ali no show. E o crente está lá, ó, batendo palma e cantando junto. Todo show que você participa, na realidade, é um culto. Não existe música neutra. Não existe. Coloca isso na sua cabeça. Se você conhece alguém que está mergulhada nisso, orienta, gente. Porque a nossa obrigação é orientar as pessoas. Essa live aqui é para crente. Porque quem está no mundo está cego. Mas quem está na igreja e está fazendo isso, está arriscando a sua vida espiritual. Toda música é inspirada pelo céu ou inspirada pelo inferno, essa que é a realidade, tá? Então, agora vamos entrar em outra coisa. Vamos lá, uma coisa chama a outra. Existe inspiração humana? Pode ser o homem que está inspirado. Não existe. Vou provar agora, ok? Vou provar agora, não existe inspiração humana. Porque inspiração quer dizer iluminação. Procura no dicionário o significado da palavra inspiração. Inspiração quer dizer iluminação. Alguém iluminou alguma coisa na cabeça dele, ele recebeu alguma coisa e foi inspirado para criar uma música. A força criadora de origem transcendente, sobrenatural, que traz conselhos e ideias aos humanos. Isso é uma definição do dicionário, não estou inventando nada, tá, gente? Inspiração, força criadora de origem transcendente, sobrenatural, que traz conceitos e ideias aos humanos. Está no dicionário isso. A palavra inspiração vem da palavra espírito. Fazer algo sob identidade de alguém. Está fazendo algo sob identidade de alguém. Então, alguém está inspirando a pessoa. Ok? Que alguém é esse que está inspirando a pessoa? Ou é Deus, ou é Lúcifer. Não tem outras pessoas que possam inspirar o ser humano. A não ser Deus ou a não ser Lúcifer. Ok? Mas o ser humano não podia, ele não pode ser inspirado por ele mesmo? Preste atenção, gente. Seria um engano ingênuo ou consciente acharmos que toda expressão de adoração por parte do homem é verdadeira. Não é. O homem possui um coração enganoso. Lê lá em Jeremias 17, versículo 9. O homem possui um coração enganoso e uma mente limitada. Lê lá Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Lê lá Jeremias 17, versículo 9. Então, essa questão, inspiração do homem. Não, inspiração não é da própria pessoa. Ela vem de fora. Inspiração, ela vem de fora. Ok? Então, quando o homem está produzindo alguma coisa, a inspiração tem que vir de algum lugar. Ok? A inspiração tem que vir de algum lugar. Essas duas coisas produzem um erro que não é percebido facilmente pelo homem. Especialmente quando ele está cercado de pessoas envolvidas no erro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está escrito na Bíblia. Então, 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, leia, anota e leia. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Gente, nós estamos rodeados de corrupção. Nós estamos rodeados de pecado. Nós estamos rodeados de imundícia. Não tem nada bom no ser humano. Se não é Deus dentro dele, não tem nada bom nele. Ok? Então, isso é uma realidade que você precisa entender. E aí, estamos caminhando para o final. Já até passei da hora. Não sei como a live não caiu ainda, gente. Já tem 1 hora aqui falando. Já tenho 1 hora e 15 minutos de live. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês que estão aqui comigo, tá? Eu não vou nem botar melodia aqui, porque essa melodia vai startar algo na sua cabeça.
nós temos, todo ser humano ele tem uma caixinha de MP3, né? Tem uma pastora que fala isso, esqueci o nome dela agora. A gente tem uma caixinha de MP3 dentro do cérebro, por tudo que a gente já ouviu na nossa infância, adolescência. Você às vezes não canta aquilo, mas você sabe a letra certinho. Se você escutar um pedacinho, você já vai na letra todinha. Aquilo o teu cérebro apresenta tudo pra você. Então eu não vou colocar melodia aqui. Eu podia colocar melodia pra você ouvir e você entender o que eu tô falando. Uma melodia linda, tá? Uma música linda. Essa música, muitos casais casaram ao som dessa música. Gente, é estarrecedor. Eu vou falar agora, tá? As pessoas não percebem isso claramente. A Thousand Years é o nome da música. A Thousand Years. Não sei se estou falando certo, que é inglês, tá? Depois, quando eu mandar live para vocês, vai estar lá na live. Eu vou explicar de onde vem essa música. A Thousand Years foi a música tema da Bella e do Edward, da saga Crepúsculo. O filme Crepúsculo. Muita gente viu, todo mundo viu esse filme, né? Foi uma saga, Crepúsculo, Lua Nova, e teve vários filmes deles. E essa música é a música tema dos dois, a música romântica deles. Uma música que fez muito sucesso, ainda faz, né? Ainda faz. E muitos casais entraram na igreja ao som dessa música, ou colocaram no salão de festas para tocar. Eu mesmo já fui em alguns, e essa música tava lá, bombando, tá? Eu vou falar a tradução da música para você agora, já estamos no final. Vai traduzido aí para você também, pro slide, quem quiser eu posso mandar depois para você, tá bom? Me manda aí pelo número do zap que eu vou mandar esse slide para você. Deixa eu colocar a tradução dessa música. A Elisângela colocou aí da música da Ivete Sangalo, né? Como eu falei, Elisângela, tem música que entrega na hora, né? A letra já entrega o que é a música, né? Mas tem música que não é evidente. A letra é até bonita, mas a melodia abre uma senha na sua cabeça. Então a gente não pode se deixar levar só pela letra. Porque você aprendeu aqui que a música é mais do que isso. É um veículo que te leva para algum lugar. E a melodia, ela é muito mais forte e poderosa do que a própria letra. Então, olha só. A Thousand Years, a música tema da Bella e do Edward na saga Crepúsculo, tá? A tradução, vou te dar a tradução agora. Escuta, gente, preste atenção. O coração bate acelerado. Cores e promessas. Como ser corajosa? Como posso amar quando tenho medo de me apaixonar? Mas ao ver você de pé, sozinho, de algum jeito, toda a minha dúvida some de repente. Um pouco mais perto, eu morri todos os dias esperando por você. Querido, não tenha medo. Eu te amei por 1000 anos. Eu te amarei por mais 1000. O tempo para, a beleza em tudo o que ela é. Terei coragem. Não deixarei nada levar embora o que está à minha frente. Cada suspiro, cada momento nos trouxe até aqui. Um pouco mais perto. Eu morri todos os dias esperando por você. Querido, não tenha medo. Eu te amei por 1000 anos. Eu te amarei por mais 1000. E o tempo todo eu acreditei que encontraria você. O tempo trouxe o seu coração para mim. Eu te amei por 1000 anos. Eu te amarei por mais 1000. O tempo trouxe o seu coração para mim. Essa é a letra traduzida dessa música, tá? Da saga Crepúsculo, a música tema dos dois. Ok? Essa é a música traduzida. Prestou atenção na letra? Prestou atenção na letra? Prestou atenção que é uma sequência? Um pouco mais perto. Um pouco mais perto. A pessoa está caminhando para o abismo e não está vendo. Um pouco mais perto. Um pouco mais perto. Se repete muito essa frase. E uma frase que, assim, abriu os meus olhos quando eu vi, porque essa música realmente é muito linda, gente. A melodia dela é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque Lúcifer não perdeu a sua capacidade de fazer música. Ele faz músicas lindas. A realidade é essa. Vamos ler agora, lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Agora você vai entender a repetição dessa frase aí, tá? Você vai entender
a repetição dessa frase. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Por que que a música fala eu te amarei por 1000 anos? Vou voltar aqui, Eu te amarei por mais 1000. Eu te amei por 1000 anos. Eu te amarei por mais 1000. Tô até arrepiada falando isso. Por que 1000? Por que não 100 anos? Por que não 50 anos? Por que não 200 anos? Por que não 500 anos? Por que 1000 anos? Porque está escrito na Bíblia, gente. A Bíblia revela isso. Quem vai ficar preso por 1000 anos? O diabo, a antiga serpente. Está lá aqui em Apocalipse capítulo 20. Ok? Então, a coisa é séria. A coisa é séria. Então, essa letra, ela já está entregando de onde ela veio. A letra já está entregando. A melodia convence, porque é uma letra bonita, de amor. A letra já está entregando. Mas tem músicas que a letra não entrega. É a melodia que vai te levar para um caminho. Então, a coisa é séria. A coisa é séria. Essa live aqui, gente, é uma live necessária. É necessária, porque muita gente está enganada nesse quesito aí de música, tá? E nem todo mundo quer falar sobre isso. Agora, deixa eu terminar. Agora eu vou terminar mesmo, gente. Vou terminar. Pode ser que eu faça a parte 3, tá? Da adoração. A coisa é tão séria que quando Jesus veio à Terra, quando ele se desfez da sua glória e veio como homem aqui à Terra, quando ele foi tentado pelo diabo, o que o diabo fez? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo tem sede de adoração. Imagine o Filho de Deus adorá-lo. Era tudo que ele queria. Claro que Jesus não caiu na dele. Claro que Jesus não caiu na dele. Mas essa mesma mensagem, eu tudo te darei se prostrado me adorares, ele já fez para várias pessoas. Porque a tática do diabo é sempre a mesma. Ele não muda a tática. Porque dá certo, então ele usa as mesmas táticas. Ok? Então, essa frase, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele já fez essa proposta para várias pessoas. E várias pessoas aceitaram a proposta e se perderam. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nos slides vai, tá? Essas informações que eu tô dando. Elvis Presley, cantor muito famoso. Onde Elvis Presley começou cantando? Onde Elvis Presley começou cantando? Começou cantando na igreja. Mas um belo dia, ele recebeu uma proposta. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele foi. A Lisa Presley, que é a filha dele, afirmou, tá? Eu tirei isso aqui, gente, de pesquisa, tá? Fui atrás das fontes das pesquisas na internet, arquivo, entrevista de pessoas, eu fui atrás. Olha o que ela falou. Afirmou que, sem dúvidas, o gênero musical favorito do pai era a música gospel. Ela disse que ele parecia ter mais paixão e estar em paz quando cantava música gospel. Ele foi criado desde pequeno na igreja Assembleia de Deus no Mississippi, mas dizem que o mundo foi mais tentador para ele. Resistir com toda a fama que ele conquistou. Em seus últimos anos, ele disse a um pastor que, apesar de tudo, ele vivia uma vida de imensa tristeza, depressão e solidão. Então, isso aqui é fato. Isso aqui foi uma entrevista que a própria filha dele deu falando sobre o pai. Então, Elvis Presley, ele começou cantando na igreja. Uma outra cantora muito famosa que começou na igreja também, Whitney Houston, famosíssima, né? Uma voz de ouro, uma voz melódica, maravilhosa. A Whitney, ela teve uma vida complicada e infelizmente morreu de uma forma trágica. Ela morava nos Estados Unidos quando ela morreu. E os Estados Unidos ficaram comovidos com a sua morte. Todos os canais de TV na época falaram sobre isso.
As pessoas que sonham com a fama querem ignorar o dark side da fama. A fama tem um preço e às vezes ele é muito caro. Ela tinha problemas com a mãe, com a filha e com o marido. Quando criança e adolescente, ela cantava em uma igreja batista de New Jersey, tanto como solista como coralista. E há diversos vídeos dela cantando na igreja, você pode procurar. Mas assim que as propostas da indústria da música começaram a surgir, ela foi se afastando do cristianismo. Então, um outro exemplo. Katy Perry. Katy Perry. Também, a Katy Perry, muito famosa, ela é filha de pastores pentecostais, ok? Então, ela sempre passou boa parte da vida dela na igreja. As coisas estavam se encaminhando para que ela se tornasse uma cantora gospel reconhecida profissionalmente. Ela passou um tempo em Nashville para gravar um álbum gospel, mas vendeu apenas 200 cópias. Mas aos 17 anos, ela se mudou para Los Angeles e tudo mudou rapidamente. Ela gravou a música I Kissed a Girl, que obviamente gerou controvérsia no mundo cristão. A Perry se autoconsidera a ovelha negra da sua família. Seus clipes são cheios de simbolismos que são polêmicos, ligados a um possível envolvimento com o satanismo e com os Illuminati. Então, isso aí, gente, são tudo pesquisas que eu fiz, entendeu? Cantores que começaram na igreja, receberam uma proposta melhor, né? Acredita-se que foi melhor, e saíram, se desviaram. Então, aqui no slide, eu tô falando vários, tá, gente? Depois, quem quiser o slide, eu passo para vocês. A Tina Turner também. A rainha do soul começou cantando no coral da Igreja Batista. O pai dela era pastor. O pai dela era pastor da Bethel Baptist Church, em Detroit, por mais de 30 anos. A mãe dela era pianista e cantora. Então, a Aretha... não, tô falando aqui da Aretha, tá? Da Aretha Franklin. Ela também recebeu propostas e saiu, né? Saiu do mundo gospel, saiu da igreja. Tina Turner também, a cantora de rock famosíssima, né? Descobriu o poder da sua voz na infância. A Tina Turner é filha de um casal de diáconos. Ela era filha de um casal de diáconos, Alex e Roxana Bullock. Ela começou a cantar no coral da Igreja Batista. E, aí tem aqui no slide até o nome das duas igrejas batistas que ela cantou, tá? Então, gente, eu dei aqui vários exemplos, outros estão aqui nos slides. E o que fez essas pessoas desistirem de Deus? O que fez essas pessoas desistirem de Deus? Elas receberam uma proposta, a mesma proposta que Jesus recebeu. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Muitos ainda estão recebendo esse convite, né? E estão indo. Mas eu teria muito mais coisa para falar, tá? Esse slide acaba aqui, né? Mas com continuação, são 53 slides, tá, gente? Bastante coisa. E no próximo slide eu quero falar sobre música secular que fala de Deus. Como entender isso? Música secular que fala de Deus. Eu quero explicar isso também. Numa próxima live, de repente, eu vou falar sobre isso, porque o assunto é extenso, daria aqui vários dias de estudo, tá bom? Mas eu acho que o que eu falei aqui foi suficiente para que você possa entender que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. A gente não pode brincar com a nossa adoração. Nem toda adoração é música, mas toda música é uma adoração. Se a gente entender isso, a gente vai melhorar a nossa vida espiritual. Muita gente oprimida porque acha que música não tem problema. Música é neutra, não é neutra. Nada nesse planeta Terra é neutro, tá? Então, eu espero que essa live tenha te abençoado, ok? Espero que essa live tenha te esclarecido. Se tiver dúvida, assiste lá de novo, lê os versículos que a gente colocou. E o pessoal que quiser, me chama aí no privado. Quem aqui que eu conheço, já mando pelo zap mesmo, tá bom? E quem eu não conheço, tá? Você me manda pelo direct e eu mando o slide para você, ok? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. E fica na presença de Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é um caminho poderoso, é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Não negocie a sua adoração de jeito nenhum. Não negocie a sua adoração.
Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigada, gente. Pessoal que está aqui comigo, me apoiando aí na live, participando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Drica, Elisângela, Marrom, Pastor Luciano. Tem um monte de gente aqui, tá? Não tem como ler todo mundo aqui. A Pedrina, né? Bastante gente aqui. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Continue na presença do Senhor. Não se afaste. Fica firme. E adore somente a Ele. Adore somente a Jesus. Beijo. Até a próxima.